Então, pessoal, sem querer eu cortei o último vídeo porque eu fui trocar de. Eu fui apagar a imagem, acabei cortando a tela da gravação e aí cortei o vídeo, mas aí eu vou dar continuidade à questão 8 que a gente estava fazendo. Vamos lá. Então, eu já mostrei o esquema, né? O desenho. Vamos fazer o produto vetorial. Para quem não sabe, eu vou colocar aqui em cima o seguinte, é como se fosse uma colinha mesmo. Produto, ó, produto vetorial, que nada mais é que o cálculo do determinante a partir das coordenadas dos vetores. Quais vetores? Os vetores que pertencem ao mesmo plano. Naquele exemplo que eu dei, os vetores mn e o vetor v pertenciam ao mesmo plano, certo? Então, eu vou fazer o produto vetorial entre eles. Vetor v, x, mn. Esse x aí é a representação do produto vetorial. Se fosse uma bolinha, seria produto escalar, mas como é um vetorial, a gente quer achar o vetor perpendicular aos vetores v e mn, vamos fazer esse cálculo que é representado por esse x aí no meio. Né? V, x, mn. Então, beleza. O que mais que a gente sabe? Esse cálculo ele é feito para determinar o vetor ou reta perpendicular aos vetores v e mn. Certo? Então, vamos lá. Como que vai ficar? A gente vai pegar primeiro as coordenadas dos vetores. Vetor mn e vetor v. Bom, vamos começar pelo vetor mn porque ele já deu os pontos. O enunciado já deu os pontos. Como é que vai ficar? Aqui. Vetor mn possui as coordenadas é o ponto N menos o ponto M. Se fosse o contrário, se fosse NM, seria o ponto M menos o N. Né? Então, a gente vai pegar, para achar o vetor Mn, vamos pegar as coordenadas de N e subtrair as coordenadas de M. Vai ficar menos 2 menos menos 1, vai dar menos 1. Né? Menos 2 menos 1 é menos 2 mais 1, que vai dar menos 1. 0 menos 3, menos 3. 1 menos 2, menos 1. E o vetor v? O vetor v é paralelo ao plano π2. Ah, mas qual é o plano π2? Qual é a equação do plano π2? Ó, π2 tem essa equação aqui. 3x menos o 2y mais z menos o 15 igual a zero. Essa é a equação do plano π2. Como que eu faço para saber um vetor que é paralelo a esse plano? O segredo é isso aqui, ó. Só olhar para os coeficientes 3, menos 2 e 1. Qualquer vetor que tenha esses coeficientes
ou não somente vetor, mas plano. Qualquer plano que tenha esse coeficiente é paralelo a esse plano. E um vetor que pertence a esse plano seria o vetor de coordenada 3, menos 2 e 1. Né? O bizu é só olhar para o coeficiente de x, do y e do z, para saber qual é o vetor paralelo a esse plano. Então, qual vai ser? Vai ser 3, menos 2 e 1. Vetor V. Certo? Agora, vamos fazer o produto vetorial entre esse vetor V e Mn. Já vou colocar aqui embaixo a equação do plano π3, porque a gente vai usar logo daqui a pouco. Deixa eu só escrever aqui. Ó, é x mais o y. Estou só copiando, pessoal. Só peguei do enunciado. Mais o 2y menos 7 igual a 0. Então, beleza. Essa aqui é a nossa colinha. Vamos consultar essas informações daqui a pouco. Vamos fazer agora o determinante, o cálculo do determinante. Como vai ficar? Ó, vai ficar assim. Primeiro eu coloco as coordenadas do vetor, ó, I, J e K, certo? E agora, vamos lá. Vetor Mn vai ser o que? Vai ser menos 1, ó, menos 1, eita ferro, menos 1, menos 3, sempre respeitando a ordem, né? Menos 1. Como assim a ordem? Ó, o menos 1 corresponde ao vetor I, a direção I. Então tem que ficar debaixo do I. Menos 3 corresponde à direção J. Então vai ficar na direção debaixo do J. Tem que ser na ordem correspondente. Senão vai dar errado na hora de fazer a conta. Vamos lá, vetor V. 3 menos 2 e 1. Esse 1 parece mais o 2 do que 1. E aí a gente calcula o determinante usando algum método. Nesse caso eu vou usar o método do Sarrey, porque para mim é mais prático. Poderia usar o método de Laplace, né? Na verdade, vamos usar o método de Laplace, porque eu acho que dá para fazer rápido também. Não tem problema não. Como é que vai ficar? Ó, determinante aqui. Determinante. Qual é o bizu aqui? Vou começar olhando para linha e coluna. Linha 1, coluna 1. Cadê? Essa aqui. Linha 1, coluna 1. Ó. Eita ferro. Coluna 1. Vertical é coluna. Horizontal é linha. Peguei quem? Peguei o I. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o I e vou multiplicar esse I. Multiplica ele. Vou colocar aqui, ó, na caixinha. Peguei o I, multipliquei ele pelo determinante do que sobrou. O que sobrou? Isso aqui, ó. Menos 3, menos 1, menos 2 e 1. Vai ficar o quê? Vai ficar menos 3 vezes 1, que é o menos 3. Certo? Menos 3 menos 1
menos quem? Ó, menos isso aqui. O menos 1 vezes menos 2. Menos 1 vezes menos 2 vai dar 2. Certo? Agora eu vou multiplicar isso aqui tudo por 1. E vou somar. Somar com o quê? Vamos lá. Vou somar aqui, ó. Vou somar. Ih, acabou saindo aqui. Vamos lá. Vou explicar a ideia para vocês. A ideia vai ser essa aqui, ó. A gente calcula. A gente faz isso aqui. Linha e coluna. E vê o que está cruzando. Está cruzando o quê? Esse vetor i. Essa direção i. Então, vou pegar esse vetor e vou multiplicar pela determinante do que eu não cortei, né? Do que sobrou. A mesma coisa eu vou fazer depois com o vetor j, né? Com a direção j. Né? Vai ficar o quê? Vou pegar o que sobrou, que é isso aqui e isso aqui, e vou fazer o determinante. A mesma coisa com a direção k. Sobrou o quê? Sobrou isso aqui. Vou fazer o determinante com isso aqui e multiplicar pela direção, pelo k. Só que é importante lembrar que a ordem ímpar vai ser positiva e a ordem par vai ser negativa. Como assim? Quando eu pegar o i e multiplicar por isso aqui, eu tenho que multiplicar por 1. Tudo isso por 1. Depois eu vou somar com o j vezes o determinante vezes menos 1. O j é o segundo. Depois eu vou pegar a mesma coisa e fazer a mesma coisa com k. Com esse k aqui. Só que aí eu vou multiplicar por 1. Sempre alternando. Se fosse uma matriz de ordem 4 por 4, eu iria terminar no valor negativo. Ia ser menos 1. Né? Como essa matriz é 3 por 3, vai ficar 1, menos 1 e 1. Né? Eu vou mostrar agora como que vai ficar. Aqui. Vai ficar i vezes menos 3, menos 2, mais, igual não, né, meu filho? Mais 1, menos 1, vezes o j, vezes menos 1, menos o menos 3. Vai ficar mais 3. Mais 1 vezes o k vezes 2 menos 9. Né? 2 mais 9. Certo? Isso vai dar o quê? Vai dar i vezes... Vai dar menos 5i, na verdade, mais menos o 2j certo? Mais 11k, onde i, j e k são as direções dos vetores. Então, nós achamos o vetor perpendicular ao plano, aos vetores v e mn. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos lembrar o seguinte. O enunciado fala que
ele quer achar o plano, ele quer achar o ângulo entre o vetor π1, o plano, o vetor que pertence ao plano, né, π1, e o plano π2, π3. Então, como vai ficar? Como eles pertencem ao mesmo plano, a gente vai fazer agora um produto escalar entre esse vetor que nós achamos, que pertence ao plano π1, e o vetor paralelo ao plano π3. Certo? Então vai ficar o quê? Vai ficar o vetor t, que a gente acabou de achar, esse vetor aqui, vetor t, certo? Vai ficar t vezes. Perceba que eu não usei o x, eu usei a bolinha porque é um produto escalar. O vetor paralelo ao plano π3. Ó, o vetor paralelo ao plano π3, mesma lógica, vai ser... A gente tem que olhar os coeficientes de x, y e z. Aqui, eu coloquei 2y, mas na verdade é o z. Né? Ó, é 2z. Ó, isso aqui é um z. Isso aqui não é um y, não. Show? Então vamos lá, vamos voltar. Dando continuidade aqui. O vetor t vezes o vetor paralelo a esse plano aí. Já vou colocar logo as coordenadas. Menos 5, menos 2 e 11. Né? Vezes 1, 2 é igual ao módulo do vetor t. Qual vai ser o módulo do vetor t? T vai ser o menos 5 raiz quadrada do menos 5 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais o 11 ao quadrado. Isso aí vai dar 30. Eu fiz a continha aqui rápido, vai dar 30. Vezes o módulo do vetor de coordenada 1, 1 e 2. Qual é o módulo desse vetor? Vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vai ser 4 mais 1, 6. Né? Que vai dar, na verdade, se tu fizer a conta direto, o módulo do vetor t vezes o módulo do vetor de coordenada 1, 1 e 2, você vai achar, fazendo a conta direto, vai achar 30, certo? E eu vou multiplicar isso aqui pelo cosseno do ângulo sei lá, x. O ângulo está entre eles. Como que vai ficar? Vai ficar passando o 30 para o outro lado. Como é que vai ficar? Vai ficar aqui, ó. Menos 5 menos 2 mais 11 mais 22, na verdade, porque eu peguei o 11 e multipliquei por 2, menos 2 por 1 e menos 5 por 1. É igual a 30 vezes cosseno do x, do ângulo x. Isso vai dar o quê? Vai dar 15. 15 igual a 30 vezes cosseno do ângulo. 15 igual a 30 vezes cosseno desse ângulo x.
Daqui a gente conclui que o cosseno desse ângulo aqui vale 1 sobre 2, meio. Ou seja, esse ângulo aqui, na verdade, ele é o 60 graus. Certo? Então, o ângulo entre o plano π1 e π3 vai ser esse aí, 60 graus. Vai ser o arco cujo cosseno é meio. O arco cujo cosseno é meio é o 60, é o ângulo de 60 graus. Essa questão não tem alternativa, ela foi anulada. A resposta é 60 graus, eu já verifiquei, usando esse método aí dos vetores. Ah, mas que fórmula foi essa aí que eu usei? Esse final aí ficou meio confuso aqui. Essa fórmula aqui essa fórmula aqui, deixa eu só selecionar o pincel. Isso aqui que eu fiz, essa continha aqui, ela é o quê? Aqui. É o produto. Produto que? Lembra? É o produto escalar entre os vetores T e o vetor entre o vetor T e o vetor paralelo ao plano 3, né? π3. Vou colocar aqui. π3. Show? Mas qual é a fórmula do produto escalar? Você tem que lembrar aqui. Vou colocar aqui embaixo para não esquecer. São as coordenadas de um vetor. Né, vamos supor, vetor U. Vou pegar aqui U, escalar V. Vai ser o módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V vezes cosseno do ângulo entre eles. Que vai ser o quê? Vai ser, na verdade, componente. Nesse caso aqui, os vetores são tridimensionais, né? Pertencem ao plano tridimensional. Poderia ser um vetor que pertence ao plano cartesiano XY ou então outros planos, né? Mas usando esse exemplo da questão, seria, de um modo geral, esse vetor aqui, vezes o vetor aqui, Vx, Vy, Vz igual ao módulo do vetor U, que no caso é tipo o Pitágoras mesmo, raiz quadrada do quadrado de cada uma dessas. Eu vou somar, vai ser a soma dos quadrados das coordenadas dos componentes e vou tirar a raiz quadrada deles, né? E vou pegar isso e multiplicar pelo cosseno do ângulo entre eles, nesse caso x. Foi essa fórmula que eu usei, né, do produto escalar. Sendo assim, a resposta é essa aqui que nós achamos. 60 graus, né, arco cujo cosseno é 1 sobre 2, é meio.
Espero que tenham gostado. Peço perdão e um pouquinho de paciência, porque eu estou usando o mouse. E eu sou, assim, péssimo para escrever com mouse. Mas tentei destrinchar bem os tópicos e os conceitos. Até fiz um desenho ali bem zoado, mas fiz para poder ilustrar, para vocês terem uma noção melhor do que está acontecendo. Então é isso aí, tamo junto, bons estudos, valeu, até a próxima.